Apresente-se e celebre. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Queremos saudar a todos que nos acompanham pela TV Rica. Forte abraço para todos, minha família que não pôde estar aqui hoje, Cíntia, Letícia, Lucas, Deus abençoe. Mais uma noite que o Senhor preparou para nós. E hoje tem acontecido coisas diferentes. Deus tem agido de formas diferentes nessa noite. Pessoas se rendendo ao Senhor somente pelo mover da adoração. Vidas sendo tocadas pelo Senhor, vidas sendo restauradas pelo Senhor. Mas o Senhor, Ele ainda está aqui. O Senhor, Ele ainda continua aqui no nosso meio. Ele ainda continua aqui do nosso lado. E Ele quer manifestar coisas ainda maiores sobre as nossas vidas. O apóstolo Cristiano estava falando de quando ele esteve ali vendo o filho dele de longe. E apóstolo Cristiano, você não podia fazer nada, né? Somente olhar e ver ele fazer a prova, se dedicar, se esforçar. E Deus muitas vezes nos olha assim. Mas Deus falava no meu coração e me dava uma outra visão em cima do que você falava. Deus falava no meu coração que se você estivesse observando o seu filho e viessem homens mais fortes do que ele, e viessem com força contra ele, para subjugá-lo, para agredi-lo, você continuaria observando? Ou você se levantaria? O Senhor manda te dizer: é tempo em que eu me levanto a respeito da sua vida. É tempo que eu me levanto para calar toda a língua caluniadora, para calar toda a língua mentirosa e toda a força que vem contra você. Eu, o Senhor, vou subjugar, porque eu sou sobre a sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia em Números 13. Números 13, versículo de número 1. Números 13, versículo de número 1. Aleluia. Desde o começo, desde o primeiro louvor, desde a primeira palavra, desde a primeira ministração, o meu coração está queimando. Hoje eu cheguei e fui para a ativação profética, e ali o Senhor já começou a ministrar, já começou a falar, e o meu coração está queimando nessa noite. Eu sei que o seu também está. Isso faz parte daquilo que Deus tem construído nessa noite. O que Deus tem construído nessa noite, porque nós estamos no mês de primícia, no mês onde nós precisamos entender que aquilo que nós vamos apresentar, que a maneira que nós vamos apresentar, que aquilo que vamos fazer para o Senhor vai impactar o ano todo, vai impactar todos os nossos dias esse ano. E esse mês nós vamos precisar entender aquilo que o Senhor tem gerado no nosso meio. Ontem nós ouvimos uma palavra tremenda na Santa Ceia do mestre Marcos Gleison, e Deus já foi ministrando desde ontem na minha vida. E essa palavra Deus colocou no meu coração desde o ano passado. E foi interessante que o ano passado, no final de semana que Deus ministrou essa palavra no meu coração, o apóstolo Cristiano ministrou uma palavra tremenda sobre as nossas vidas, sobre propósito de Deus. E ele ministrou sobre o seguinte tema: 12 homens e um segredo. E naquele dia o Espírito Santo falou muito forte no meu coração que chegaria o dia de eu ministrar essa palavra. Números 13, 1 diz assim: então disse o Senhor a Moisés, versículo 2: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Deus dá a direção a Moisés, e diz a Moisés para que separasse um homem de cada tribo. Homens que seriam como príncipes, que seriam como liderança sobre cada tribo, para poder fazer aquilo que Deus estava colocando no seu coração. 12 tribos, 12 homens. 12 homens e um outro segredo. Deus falou no meu coração sobre esse tema. Eu compartilhei com o apóstolo Cristiano e com o apóstolo Hélio. E o tema dessa palavra nessa noite é 12 homens e um outro segredo. Deus, Ele quer manifestar sobre as nossas vidas os segredos que Ele tem a respeito de nós mesmos.
Nós precisamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. E quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu me conheço. Quanto mais eu descubro a Deus, mais eu me descubro. Porque eu sou imagem e semelhança dEle. Porque Ele me fez com as suas características. Ele me fez de acordo com a sua imagem, de acordo com a sua semelhança. E eu preciso conhecer a Deus para me conhecer. As pessoas tentam conhecer o ser humano, conhecer a mente humana, através da ciência e de estudos e filosofias. Mas a forma mais fácil de se conhecer e de entender os segredos da nossa vida é conhecer ao Deus que nos criou. É conhecer a origem. A nossa origem é Deus. Porque antes do barro, nós já estávamos em Deus. Antes do barro, do Senhor descer e pegar o barro com as suas próprias mãos, nós já existíamos em Deus. A nossa origem é Deus. 12 homens e um outro segredo. Deus quer manifestar os segredos da sua revelação para a sua vida, e isso vai determinar o que Ele vai fazer nos dias que virão sobre a sua vida. Isso determinará o que Ele vai fazer sobre os dias que virão sobre a sua vida, sobre o seu propósito, e isso vai fazer com que você alcance o projeto de Deus para a sua vida. Aleluia. O 12 na Bíblia representa algo completo, algo organizado e instituído por Deus. Nós não somos um ajuntamento. Nós não somos pessoas sem o que fazer. Nós não somos loucos. Nós não somos pessoas desequilibradas que vêm em um local social e somos movidos por emoções. Nós não somos isso, não. Nós somos algo completo, algo organizado, algo que Deus escolheu, chamou e separou para fazer algo, para cumprir algo, para fazer algo e determinar algo na face dessa terra. Não somos um ajuntamento. Nosso objetivo não é estar aqui na igreja para buscar bênçãos pessoais. Nosso objetivo de estar na casa do Senhor, em primeiro lugar, é adorar o seu nome e depois entender o segredo de viver no corpo, de viver a plenitude do corpo. Deus mandou eles espiar a terra. Deus chamou aqueles 12 homens para espiar a terra, para olhar a terra, para vislumbrar a terra, para pisar nela e ver tudo que havia nela. Deus trouxe eles para uma capacidade de enxergar aquilo que Deus havia prometido. E quando eu olho para esse texto, eu começo a entender o poder do ministério profético em uma igreja. Porque o ministério profético faz com que você visualize aquilo que Ele te prometeu. O ministério profético te conduz a se adiantar no tempo e conseguir enxergar aquilo que vai acontecer na sua vida. O ministério profético te dá a capacidade de ir aonde você vai chegar antes mesmo de conquistar, porque esse é o ministério profético na igreja. O ministério profético te conduz a uma visão apurada, uma visão que te faz enxergar. E quando você enxerga aquilo que Deus te prometeu, e quando você enxerga e visualiza aquilo que Deus te prometeu, você começa a sentir aflorar dentro do seu espírito uma novidade de vida, algo novo que vai nascendo, mesmo que isso não esteja acontecendo ainda. De repente você fala, mas isso é loucura, porque nada ainda aconteceu, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver nada. Mas o ministério profético te conduz a uma visão sobrenatural, te conduz a ver além das montanhas. Moisés, direcionado pelo Senhor, diz: olha, vai pelas montanhas, introduz nas terras pelas montanhas. E a montanha fala
de lugares altos, de lugares de adoração. Jesus foi à montanha para ter com o Senhor, Moisés subiu a montanha, Abraão foi adorar na montanha com seu filho. A montanha fala da adoração, e uma igreja adoradora tem a sua visão profética mais apurada para enxergar aquilo que ainda não aconteceu. Deus está te chamando nessa noite para entrar pelo caminho da adoração e apurar a sua visão, para enxergar aquilo que ainda não aconteceu sobre a sua vida, para que você consiga começar a sentir o cheiro, para que você consiga começar a sentir o sabor. Eu já disse isso, mas eu vou dizer de novo: as coisas de Deus não são ilusões. O que Deus vai fazer na sua vida, você vai sentir, você vai tocar, você vai perceber com todos os seus sentidos, porque o meu Deus e o Deus que você serve é um Deus real, não é ilusão, não é mentiras, não são fábulas, é um Deus real. Aleluia! Ele é real. Quer enxergar o que Ele vai fazer na sua vida? Quer visualizar o que Ele vai fazer? Vem, vamos junto. Vamos pelo caminho da adoração. Vamos ter a nossa visão apurada nessa noite, em nome de Jesus. Mas sabe o que é interessante? Nada disso ainda é o segredo que havia ali no meio desses 12 homens. Nada. Então me pergunta, mas qual é o segredo, profeta? Pergunta para mim. Mais forte, qual é o segredo, profeta? Versículo 26. E chegando, apresentaram-se a Moisés. Vou ler de novo. E chegando, apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã e em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Todos os 12 se apresentaram. Todos os 12 se apresentaram. Todos os 12 trouxeram as notícias. Todos os 12 trouxeram frutos. Todos os 12 pisaram naquela terra e viram a terra. Todos se apresentaram. Todos eles fizeram o que lhe foi pedido. Pediram a eles para que fizesse, para que cumprissem algo. E todos se apresentaram e fizeram. Mas o segredo não está em se apresentar somente. O segredo não está em fazer. O segredo está em como se apresentar. O segredo está em como fazer. A forma como você se apresenta é o que determina as suas conquistas diante do Senhor. A forma com que você se apresenta para Ele é o que determina as suas conquistas. Todos eles se apresentaram, todos eles fizeram o que tinha que ser feito, todos eles viram a terra, todos eles trouxeram frutos que tinham que ser carregados por 2 homens. Mas a forma de se apresentar foi mais forte em 2 homens. Esta forma de se apresentar na vida de Josué e de Calebe é o que determinou o resultado final na sua vida. Josué e Calebe estavam no meio dos 12, foram chamados no meio dos 12, eram príncipes das tribos, das 12 tribos, fizeram o que deveria ser feito, trouxeram o fruto, obedeceram, se apresentaram, mas havia um segredo neles, que nos 10 não tinha. Muitas vezes, no meio de muitos, nós olhamos e percebemos que alguns entendem, alguns compreendem aquilo que Deus está fazendo, alguns entendem a manifestação do Senhor a respeito da sua palavra e da sua direção,
Mas muitas vezes aqueles que deveriam entender também não conseguem entender. E nós vamos ver por que isso acontece. Porque Deus tem chamado cada um de nós como príncipes. Cada um de nós como príncipes. E cada um de nós representa uma tribo. Ou seja, cada um de nós representa um povo, representa uma nação. Sabe uma coisa que eu queria que você entendesse? O propósito na sua vida, ele pode ter uma particularidade, mas não é um propósito individual. Porque o teu propósito, a tua conquista, aquilo que você alcança com o Senhor, isso tem que chegar nas pessoas, tem que contagiar as pessoas, tem que alcançar as pessoas, porque o reino de Deus, ele é coletivo. E aquilo que o Senhor vai gerar na sua vida vai alcançar as pessoas. Esta forma de se apresentar passa por 3 níveis. 3 níveis. A forma com que Josué e Caleb se apresentaram diante de Moisés passou por 3 níveis, e isso determinou o resultado final na vida deles. O primeiro nível da forma com que nós devemos nos apresentar para este tempo que o Senhor tem gerado, para este mês de primícias, para este tempo novo do Senhor, que Deus tem falado, apresente-se e celebre. O primeiro nível que nós precisamos entender é para quem eu me apresento. Para quem você se apresenta? Para quem você está se apresentando?